Augusto de Campos, poeta e criativo explorador dos limites da poesia e da palavra, foi criador, nos anos 50, ao lado de Haroldo de Campos, seu irmão, e de Décio Pignatari, da poesia concreta no Brasil, um movimento artístico com foco na imagem e na poesia. Nascido em São Paulo, em fevereiro de 1931, estreou na literatura com o livro O Rei menos o Reino. O grupo dos 3 poetas concretistas se chamava Noigandres, que quer dizer antídoto do tédio. Jovens poetas que almejavam uma linha de pesquisa de novas formas de fazer poesia. Foram responsáveis pela radicalização da experimentação e da invenção da poesia brasileira. O principal foco do concretismo no Brasil foram as mudanças na forma de fazer poesia. Para os artistas, a poesia era, além de palavra e som, visual, unindo palavra e imagem. O verso e a estrutura tradicional das poesias foram abandonados, e com eles o eu lírico e a necessidade de rimas. As palavras, rearranjadas em estruturas gráfico-espaciais, algumas vezes impressas em diversas cores diferentes. O movimento literário da poesia concreta propõe uma concepção poética baseada na geometrização e visualização da linguagem. Permitia que surgissem diversas possibilidades para que os artistas usassem a imaginação e a criatividade, e permitindo que o leitor fizesse diversos tipos de leitura, tanto no sentido das frases, como na interpretação do conjunto das palavras. A nova forma poética ganhou adesões e apoios, como também críticas em face da desintegração total do verso tradicional. É desafiador demonstrar a poesia concreta em um áudio, pois a ideia é juntar o visual com a palavra e o som. Mas podemos aqui imaginar uma forma de escrever poesia em que as palavras formam imagens. Caetano Veloso musicou a poesia Pulsar. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado. A relação próxima de Caetano Veloso e Augusto de Campos vai além de Pulsar. Nos anos 60, em um episódio marcante, o cantor teve como resposta do público durante uma de suas polêmicas apresentações em festival de MPB, uma grande e sonora vaia de uma enfurecida plateia que não recebia bem a linguagem e expressão do movimento cultural Tropicália, que radicalizava a música brasileira misturando diversos estilos de música, como baião, rock, pop, música caipira. Caetano, em resposta, acusou o público por sua alienação política naqueles anos de chumbo da ditadura. Em uma justa homenagem ao músico, Augusto de Campos registrou, à sua maneira, um desagravo à audácia de Caetano, invertendo o sentido daquela vaia, criando um de seus mais importantes poemas, Viva a Vaia. Augusto de Campos é também um importante tradutor de diversos poetas para o português, trazendo para nós obras imortais de grandes poetas intraduzidos, ditos como intraduzíveis e exploradores das linguagens poéticas, como Mayakovsky, Joyce, Rimbaud, Pond, entre muitos outros que têm por característica serem inventores da literatura e da linguagem. O poeta e tradutor se confundem em uma proposta que denomina tradução-arte, uma recriação estética que busca que a tradução seja equivalente, de forma e de alma, ao original, se propondo o desafio de trazer toda sua potência e experiência. Traduções que resultam em poemas vivos em português. Como tradutor de poesia, Augusto especializou-se em recriar a obra de autores de vanguarda, poetas inventores, muitas vezes marginalizados, que ousam linguagens experimentais e que, segundo ele, fazem poesia de ponta. Em 1982, o poeta e estudioso da história do modernismo surpreendeu os meios literários ao lançar o livro Pagu, Vida e Obra. Um livro essencial sobre a escritora, musa antropofágica, ativista cultural e militante comunista Patrícia Galvão, a Pagu, figura de proa da vanguarda modernista no Brasil.
À época, quase nada se sabia sobre essa importante personagem do modernismo no Brasil. E Augusto realizou nesta antologia o mais completo e ambicioso resgate da produção artística, literária e jornalística da autora de Parque Industrial. Temos um Hoje na Luta sobre Pagu. Pensando no hoje, nesse mundo de novas mídias e meios digitais, diz que um poeta pode pensar sua obra não apenas em papel escrito, mas em estratégias exploratórias de animação e interatividade e em projetos intermediáticos, de modo a ampliar os recursos e as estratégias de manifestação poética. A poesia de Augusto de Campos é a expressão máxima do concretismo. Seus poemas aliam elementos das artes visuais, da publicidade, da música e das tecnologias digitais. O concretismo brasileiro é considerado o último grande movimento de vanguarda da literatura brasileira. Augusto de Campos ganhou diversos prêmios internacionais. Aos 92 anos, segue inovando e produzindo. Em entrevista recente, expressando seu inconformismo com o Brasil de hoje, declarou: "A poesia dá provas de ainda resistir, nas mais diversas formas, como um respiradouro contestatário à linguagem contratual e decretal, e parece achar formas de corroer o tecido conservador que tenta dominar a liberdade e a evolução do ser humano." Que eu olho